Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje nós vamos fazer o Face Chart, que ele é como se fosse um esboço mesmo que a gente faz como uma pré-visualização de uma maquiagem que a gente vai fazer. Então o Face Chart ele vai fazer parte dos nossos processos criativos, né, para criar maquiagens. E ele é bem importante para essa etapa de pré-visualização e de criação de possibilidades e depois de uma síntese, né? De escolher quais são os que a gente acha que vai dar mais certo, combinar algum detalhe ou algum efeito com outro dentro dessa composição no rosto. Se vocês quiserem fazer o Face Chart digitalmente, vocês podem usar o Photoshop, que é um editor de imagens que é pago. E nós temos também o GIMP, que ele é um programa não só aberto, mas ele é open source, né? Ele faz parte, ele é um programa do software livre, e que isso significa que pessoas de diferentes cantos do mundo podem programar e ajudar a desenvolver esse software. Então, a cada aprimoramento, novas versões do programa são distribuídas e são distribuídas gratuitamente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o programa, né? Ele pode funcionar tanto no Mac, no Windows, no Linux também. Tá? Então vocês baixem, instalem e depois de instalado, vocês vão tirar uma foto de frente do rosto de vocês ou da pessoa que vocês vão maquiar, tá bom? E daí vocês mandam, né, para o e-mail de vocês essa foto e nós vamos abrir aqui no programa. Então, abri aqui a foto do meu rosto, de frente, vou dar uma cortadinha. E, gente, se vocês quiserem saber de uma maneira geral como funciona o GIMP, tem milhares de tutoriais na internet para vocês conhecerem cada ferramenta do GIMP. E eu vou fazer uma apresentação bem geral e vou mostrar as principais ferramentas que a gente vai usar, né, ao longo desse exercício que eu vou fazer aqui junto com vocês. Ele funciona de uma maneira muito parecida com o Photoshop, então quem já conhece, quem já usa o Photoshop, fica um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. Para começar, né, nós temos aqui esses itens, né, que fica aqui no nosso menu, a nossa barra de menu, e que tem praticamente todas as funcionalidades do programa, né? Então, arquivo, a gente já conhece, né? Criar um novo arquivo, salvar, imprimir, etc. Editar, copiar, colar, preencher cor de frente, de fundo. Vale a pena vocês entrarem em cada um desses e ver o que tem aqui de possibilidades. Então, selecionar, né? Em um programa de edição de imagem, ele funciona através dos pixels. Então, ele vai selecionar através dos pixels, seja selecionar através das cores desses pixels, ou selecionar através de um retângulo, por exemplo, ou selecionar através da varinha, né? A varinha, ela seleciona os pixels na coloração próxima da cor do pixel de onde você clicou. Visualizar, então eu posso dar um zoom, né? Eu posso alterar as camadas, que depois eu já vou falar sobre elas, que é uma parte muito importante. As camadas, elas são muito importantes e a gente vai usar muito, tá bom? Imagem, a gente pode transformar a imagem, a gente pode deformar a imagem, posso espelhar essa imagem, né? Posso alterar a coloração dela, alterar o tamanho. E as camadas, elas funcionam nessa janela aqui, ó, da lateral direita. E a gente pode criar uma nova camada,
Nós podemos duplicar essa camada, por exemplo. Eu dupliquei essa camada. E que significa... Eu já estou falando de outras coisas, né? Aqui. Que significa, por exemplo, é como se fosse uma folha de papel transparente, uma folha de transparência em cima da outra. E em cada uma dessas folhas, a gente imagina que tem uma parte de um desenho. Mas quando a gente olha por cima, a gente visualiza esse desenho como se fosse uma mesma coisa, né? Mas na verdade, eles estão em camadas, em transparências diferentes, e que a gente pode alterar essa ordem. E essas camadas, elas funcionam e elas servem para dar uma segurança maior no nosso desenho. Então, por exemplo, caso eu faça um erro em uma parte da sombra, por exemplo, eu não vou precisar apagar e deletar o meu desenho inteiro, mas eu posso deletar somente aquela parte pontual e específica da sombra. Então, por exemplo, esse olhinho aqui na nossa camada, ele serve para apagar tudo o que está nessa camada. E eu posso também alterar a ordem. Eu posso alterar a ordem dessa camada. Opa, tá bem aqui onde está o meu... Eu não vou conseguir alterar agora porque em cima de onde está o item para eu alterar a camada tem uma configuração aqui do vídeo, mas deixa pra lá. Então eu vou remover essa camada, tá? E vou remover essa outra camada também. O que significa quando tem esses quadradinhos, né? Esse olhinho aqui eu apaguei pra gente não enxergar o que tá nessa camada inferior. Quando tem esses quadradinhos, significa que o fundo todo é transparente, tá bom? Bom, deixa eu apagar aqui também. Então, nós estávamos aqui no menu, né? Camada. Aqui tem as opções das camadas. Cores. Eu posso alterar a cor dessa imagem, o matiz, por exemplo, luminosidade, que pode ser bem interessante para a gente fazer uma seleção de cores, por exemplo, para sombras, para o batom. Ferramentas. Então, eu posso alterar a plasticidade da imagem que eu criei. Então eu posso desfocar, eu posso borrar, eu posso criar um degradê. E aqui mais ainda, eu tenho todas essas opções para fazer alterações nessa imagem, né? Então criar ruído, distorcer, fazer luz e sombra. E essas janelas, elas são janelas como essas aqui, por exemplo. Essa daqui é uma janela de pincéis. Então, essas texturas que aparecem aqui são pincéis que a gente pode utilizar para criar uma textura na nossa imagem, tá bom? Então, esse é um exemplo, mas existem várias outras janelas. As camadas aqui, ela também é uma outra janela. Então, as camadas, tem canais de RGB, né, da coloração, canais das cores, que tá aqui, na verdade, bem aqui, o canal de cores. Certo, então já falei do menu, agora nós vamos pro lado esquerdo. E aqui nós temos a nossa barra de ferramentas, né? Vale a pena clicar em cada uma delas para experimentar. Então essa daqui é mover, é uma seleção retangular ou elíptica, né? Seleciono aqui, seleciono aqui, ó, e dou Enter, selecionei. E se vocês quiserem tirar essa seleção, vocês podem vir aqui, ó, selecionar e clicar em nada. Vocês estão vendo que o comando para tirar a seleção é Shift Ctrl A. Então, se vocês quiserem facilitar e não, ao invés de ter que vir toda vez aqui e clicar o botão, vocês só façam esse atalho, esse comando Shift Ctrl A e vocês apagam a seleção. Outros tipos de seleção
são essa seleção livre, que ela pode ser mais geométrica, ou se vocês clicarem e arrastarem, ela é livre mesmo, né? Um desenho. Que mais? Tem essas outras seleções, depois vale a pena vocês verem. Vou falar só o básico pra gente não passar muito tempo aqui. A varinha mágica, que ela seleciona por cores, né? E vocês podem ver que cada vez que eu clico em uma dessas ferramentas, essa barra aqui de baixo, ela se altera, porque ela vai me mostrar as propriedades que cada uma dessas ferramentas tem. Então, para cada uma dessas ferramentas, eu posso alterar, por exemplo, as configurações dela. Então, esse daqui é a borracha, né? Eu posso aumentar e diminuir a dureza, que significa que ela vai ficar mais opaca ou menos, com as bordas mais ou menos esfumaçadas. O tamanho da borracha, o ângulo da borracha, força, o pincel a mesma coisa, tá? E assim por diante. Então, ferramenta de corte, ferramenta de transformação, deformação, né? Baldinho de tinta, degradê. Essa ferramenta que a gente vai usar muito também, que é borrar ou desfocar, para quando a gente quer fazer um esfumaçado, né? Ferramenta de vetores. Então, deixa eu tirar essa seleção aqui. Eu posso criar um vetor. Então, se eu clico e arrasto, ó, eu posso fazer esse formato um pouco mais circular. Opa! E daí eu posso também alterar este vetor, clicando nessas anteninhas, quando a gente quer fazer alguma forma mais definida no rosto, a partir da seleção. E aí depois eu tenho essa seleção, por exemplo, entendeu? E para tirar, Ctrl Shift A. E assim por diante, gente. Então aqui é a ferramenta de texto, essa é a ferramenta de seleção de cores, né? Um conta-gotas. Então, ó, vocês estão vendo que esse quadradinho aqui mudou de cor, né? Então, de acordo com a minha ferramenta de seleção do conta-gotas aqui. Ferramenta do zoom, né? E assim por diante. Vamos começar, então, para vocês verem na prática como que a gente vai utilizar. Então, bom, eu vou aproximar um pouquinho mais. Se vocês quiserem, o atalho do zoom é Ctrl e gira a bolinha do mouse para frente e para trás, tá? Para facilitar mais a vida. Certo. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é manter essa foto original intacta, porque caso eu queira voltar para ela vai estar salva. Então, como que eu faço isso? Eu mantenho ela em uma camada, por último, e eu vou criar uma nova camada. Então, eu venho aqui, ó, criar uma outra camada, clico em OK, e eu vou escrever aqui base. Então, a gente vai seguir o passo a passo das etapas que a gente fez para aprender a fazer aquela primeira maquiagem com contorno. Tá bom? A gente vai fazer a pele aqui e vamos fazer o básico. Tá? Então, eu vou clicar aqui na minha seleção de cores, vou clicar nessa seleção aqui de conta-gotas e vou escolher uma tonalidade da minha pele para eu fazer de base. Eu acho que tá muito claro, eu vou escurecer um pouquinho mais. Deixa eu pegar um tomzinho. Ixi, acho que tá muito escuro agora. Bom. Ok. Então tá aqui, ó, a minha seleção de cor. E daí eu tô com esse pincel aqui que ele tá um pouco grande, né? Eu vou utilizar ele assim mesmo, inicialmente, e depois eu vou diminuir o tamanho dele. E a gente vai
passar uma massa corrida aqui do mesmo jeito que a gente fez a base. Vocês vão assustar no início, porque ele é muito parecido. Vocês vão assustar no início porque a cor fica muito opaca, mas depois a gente vai tirar essa opacidade e aí vai ficar mais natural, tá? Então acredita em mim. Opa, eu ainda acho que esse tom tá muito escuro. Deixa eu mudar um pouquinho. Pronto. Não mudou muita coisa. Pronto. Então eu vou passar um pouco mais aqui no centro. Obviamente a gente vai passar nos lugares que a gente passa a base como a gente faz na maquiagem manual. Então, a gente não vai passar no buraquinho do nariz, por exemplo. A gente não vai passar em cima da sobrancelha, porque a gente não passa base em cima da sobrancelha. A gente não vai passar em cima do olho, né? Porque essas partes, elas têm que ficar aparentes. Então, eu sei que parece meio óbvio, mas, né? Estou falando pra gente não correr esse risco. Então eu vou passar por toda a extensão aqui, ao redor da boca. Depois a gente vai desfocar um pouquinho. E caso vocês passem em cima do nariz, por exemplo, não tem problema, porque depois a gente pode pegar uma borracha e apagar um pouquinho em algumas regiões. Já vou mostrar pra vocês. Especialmente depois que a gente desfoca. Então, ó, esse daqui é a borracha, né? Ó, diminui o tamanho dela. E daí, por exemplo, aqui no nariz, eu apago essa região aqui. Vou lá no pincel de novo. Vou passar no rosto todo. Eu sou bem esquisito, mas eu vou comer, calma. Eu não passei muito aqui porque tem uns cabrinhos. Deixa eu ver aqui também. Passar no pescoço, né? A gente não vai pescoço devagar, claro. Ó, ficou bem esquisitão, né? Agora o truque é o seguinte. Primeiro, a gente vai vir aqui, filtros, vai clicar em desfocar e desfoque gaussiano. Esse desfoque gaussiano, ele faz um esfumaçado tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Então, o X e Y, né? Eles ficam grudadinhos juntos e eles meio que desfocam tanto na horizontal quanto na vertical, olha só. E isso faz com que essa tonalidade se espalhe um pouco mais, né? E se acomode um pouco mais no tom da nossa pele. Só que a gente só quer esse esfumaçado nas bordas, então eu vou clicar nessa correntezinha aqui, que é para ele não ficar esfumaçando na horizontal e na vertical igual. Eu quero esfumaçar mais na vertical, por exemplo. Então eu venho aqui no Y, ó. Bom, dei uma esfumaçadinha aqui e agora o outro truque eu venho aqui na opacidade e eu vou diminuir um pouco essa opacidade. Até porque a nossa base, ela não é opaca mesmo, né? Se eu achar que ainda não ficou desfocado o suficiente, eu volto lá no filtro e aplico um pouco mais desse desfoque gaussiano. E depois eu vou limpar as bordas, né? Então eu vou pegar aqui a minha borracha, dou um zoom.
e apago um pouquinho as bordas, os olhos. Vou deixar mais, sobrancelha. E diminuir o tamanho da borracha. Bom, e se, por exemplo, aqui próximo da sobrancelha eu acho que ficou muito branco, a gente vai pegar essa ferramenta aqui que é desfocar. Ó, se vocês deixarem o mouse em cima, aparece o nome dela e o que ela faz. Então ela vai borrar a imagem, ó. Eu vou trazer um pouquinho para dentro o tom da base que a gente tinha utilizado, mas não de uma maneira uniforme. Depois a gente joga jeitinho, cada uma faz, para o vídeo não ficar muito longo. É só grosso modo aqui, vou botar um pouquinho. Mas vai ficar mesmo. Bom, então depois que a gente fez a nossa base, a gente vai começar a aplicar o contorno, tá? Então, ó, se eu aumentar um pouco, vai ficar muito forte. Certo, então agora eu vou começar a aplicar o contorno. E o contorno, lembrem-se que a gente sempre pegava uma tonalidade bem mais escura da nossa pele para se destacar. Então, vou pegar esse tom aqui. E para cada uma das etapas da maquiagem, a gente vai criar uma camada diferente, tá? Então, olha só, se eu clicar no olhinho aqui para apagar essa camada, essa é a imagem de antes e depois com a base. Olha a diferença, tá? Vou criar uma nova camada, que ela vai se chamar contorno. Então, eu vou fazer principalmente o contorno aqui, né, do maxilar. Meu rosto tá um pouquinho virado. Vou clicar ali no pincel, diminuir um pouquinho o tamanho do meu pincel. Lembre-se que vai ficar muito opaco, mas depois é que a gente vai esfumaçar essa coloração e esse tracejado. Lembrando que o contorno feminino a gente vai fazer como se fosse um triângulo e o masculino a gente cria uma forma angular. Então, fiz aqui, aqui assim. Vou também escurecer um pouquinho de lateral. Aqui também, embaixo do queixo, né? Sempre um pouquinho mais escuro. Nessa região, aqui também. Vou fazer um pouquinho do nariz, então. Os olhos eu vou deixar pra depois. Aumentar um pouquinho o tamanho aqui. A boca. Bom, de novo, tá super esquisitão aqui, né? Mas vamos lá. A gente vem aqui naquele filtro, no desfoque gaussiano. Tiro essa correntinha aqui, o cadeado, e vou desfocar este corretivo. Quero desfocar ele bem, só pra ficar um borrãozinho. O mais importante é conseguir espalhar, né? Então aqui o mais importante é a gente conseguir espalhar mais no eixo X, no eixo Y, desculpa. Mas eu ainda quero que tenha uma definição da forma. Então, eu vou espalhar assim. E aí depois eu apago um pouco mais aqui na opacidade. E além de eu fazer isso, eu vou também usar essa ferramentinha aqui para desfocar. Então, as ferramentas que a gente mais vai usar: pincel, o uso das cores, as camadas, essa ferramentinha aqui de borrar, a ferramenta da borracha
e o filtro desfoque gaussiano, tá bom? Então agora eu vou vir aqui, aumento um pouquinho o tamanho desse pincel e vou desfocar um pouquinho mais. Aqui eu acho que ficou muito escuro, então eu vou apagar um pouco. Vou apagar um pouco e vou borrar um pouco mais também. Aqui. Baixa. E aqui, eu vou espalhar um pouquinho mais para a lateral. Tem que praticar bastante, viu, gente? Isso aqui não adianta, é prática mesmo. Tentativa e erro. E aí, se eu achar que ainda tá muito marcado, eu vou diminuir mais um pouquinho da opacidade. Ó, pra ficar bem natural. Né? Então, vamos ver a diferença. Ó, se eu tirar o contorno, olha só a diferença. Molda muito mais o nosso rosto, né? Então, eu apliquei o contorno e agora eu vou criar uma nova camada para o iluminador. Iluminador. E nós vamos aplicar nos mesmos lugares que a gente aplica o iluminador normalmente. Uso aqui meu conta-gotas, vou pegar o tom mais claro da minha pele e vou clarear um pouquinho mais. Certo, então vou usar o pincel e vou diminuir um pouquinho o tamanho. E vou fazer aquele famoso triângulo aqui na olheira. Nariz. Essa região da testa. Essa partezinha aqui da boca. Desse lado aqui. Vou botar também um pouco aqui pra dar uma variadinha. Mas vocês podem usar a sombra, nem precisa. Tudo bem. Essa do queixo. Essa lateral. Um pouco mais aqui. Bom, então agora, mais uma vez, a gente vai lá no filtro, desfocar, desfoque gaussiano. E vou alterar essas duas regiõezinhas aqui para dar uma desfocada. Depois eu vou usar a borracha para apagar algumas regiões que eu não quero que fique borrado, né? E vou usar também o meu nível de opacidade aqui, ó. Alterar um pouquinho. Quanto menos eu alterar, né, menos ele vai ficar aparente. Eu acho que assim tá legal. Tá um pouco artificial, mas ok, né? E aí a gente vai lá, pega a borracha, aumenta um pouquinho o tamanho e dá uma limpada nas regiões que ficou meio borrado. E vou dar mais uma espalhadinha nas regiões que ficou muito marcado.
Bom, por enquanto é isso. E agora nós vamos para o batom. Então, batom. Eu quero um tomzinho mais do tom da pele mesmo, né? Então, vou lá no meu conta-gotas, no tom da minha boca mesmo, e vou só deixar ele um pouquinho mais avermelhado. Mais natural, diminuindo bastante o tamanho do pincel. Vou passar bem. Pincel. E é importante a gente não passar o pincel em cima da linha que faz a divisão da boca, porque senão a gente apaga essa linha, e essas linhas são muito importantes para criarem as formas mesmo, né? Então a gente tem que respeitar algumas linhas que aparecem como mais escuras no nosso rosto. Aqui a gente vai usar o então. Vamos pro sol, passando. Vamos nada. Vamos deixar ali, sabe, né? Vou deixar assim, relaxa, devagarzinho, meio, e vou lá bem, não. Então, ó, se eu tirar batom, né, já dá uma bela diferença também. Se eu quiser aplicar uma outra cor por cima, é só repetir e fazer a mesma coisa. Tá bom? Agora, eu vou fazer o contorno dos olhos. Vamos lá, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Viu essa rádio, vamos ali. E, gente, eu acho que é isso. Por enquanto, nós vamos aprender somente essas ferramentas mesmo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Não se esqueçam de salvar o arquivo de vocês. Salvar o arquivo em XCF, que é a extensão do GIMP. E se vocês quiserem exportar a imagem, vocês vêm aqui exportar em JPEG, no formato que vocês quiserem. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.